Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Nós temos visto aí uma continuidade de exortação, né? O apóstolo Paulo está exortando mesmo a igreja, corrigindo vários aspectos, várias situações. Nós já vimos ele falando sobre a questão da divisão, sobre a questão da arrogância, da prepotência. Vimos ontem a questão da imoralidade no meio da igreja, que era uma imoralidade tão grande, que era pior do que o que acontecia no mundo, e o que mais impactou ali o apóstolo Paulo, e é o que deve nos impactar, é que ainda assim, mesmo vendo todas essas coisas, vivendo desse jeito, os irmãos continuavam se orgulhando, achando que estava tudo bem, e não estava tudo bem. E aí hoje o apóstolo Paulo continua aqui na sua carta, no capítulo 6, que é o nosso capítulo de hoje. Aí ele inicia a primeira parte aqui desse capítulo, ele vai falar sobre as questões de queixa, de situações que acontecem entre os irmãos e que eles deveriam resolver entre si, que eles deveriam estabelecer alguém para julgar alguma situação entre os irmãos da própria igreja. Ele diz, ainda que seja o menor que tiver, não precisa ser o pastor, aquele que tem um cargo, um título ali na igreja, pode ser um irmão em Cristo que tenha sabedoria para discernir, para resolver, para liderar, para aconselhar, né, em situações específicas que acontecem entre irmãos em Cristo. Aí ele diz assim, mas vocês não, vocês, em vez disso, vocês vão a tribunais ímpios, pegam pessoas ímpias para resolverem as situações entre irmãos. Vocês não conseguem levar nenhum tipo de injustiça, pelo contrário, vocês mesmos ficam causando injustiça na vida dos próprios irmãos. E aí ele diz assim, olha, eu tô falando isso é para envergonhar vocês, porque não deveria ser assim. A igreja deveria se comportar como igreja, como filhos de Deus, sabendo resolver as coisas entre si, como irmãos em Cristo que são, e não ficar levando as situações para tribunais ímpios. Então essa é toda a primeira parte, ele conclui ali no versículo 9 em diante, dizendo assim, vocês não sabem que os perversos, ou seja, os que insistem em viver de maneira injusta, que insistem de viver de maneira que o mundo vive, alicerçados na sabedoria e na estrutura do mundo, os perversos, eles não vão herdar o reino de Deus? E aí ele fala uma lista de várias situações ali, de os imorais, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, enfim. Depois você lê com calma ali a partir do versículo 9, ele diz assim, ó, esse tipo de pessoa que vive assim não vai herdar o reino de Deus. E ele diz, ó, vocês foram assim no passado, antes de nascerem de novo, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora vocês precisam colocar a nova vida em prática. Vocês não podem continuar vivendo como vocês viviam antigamente. Vocês precisam viver a nova vida que vocês receberam em Cristo Jesus. E aí eu quero ler, o texto é um pouquinho grande, mas eu quero ler com os irmãos a parte final desse capítulo, que é do versículo 12 até o versículo 20. Aí está escrito assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, veja que o apóstolo Paulo continua falando sobre a questão da imoralidade, que ele falou no capítulo 5, ele continua aqui no capítulo 6. E aí ele diz assim, olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não vou me deixar dominar por todas as coisas. Aí ele diz assim, que talvez algumas pessoas pudessem pensar, mas esse corpo aqui não vai herdar o reino dos céus, então se eu pecar com esse corpo aqui, essa era uma das linhas de ensinamento de alguns filósofos da época. Não, o corpo, ele está completamente destruído mesmo. Ele vai ser destruído, ele não herda o céu, então não tem problema pecar com esse corpo aqui. Era uma linha de pensamento. E aí, talvez, muitos cristãos estavam pensando isso. Mas esse corpo não vai herdar o reino dos céus mesmo? Então, deixa eu pecar com esse corpo aqui, não tem problema. Aí, o apóstolo Paulo explica, olha, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus vai destruir ambos. O corpo, talvez vocês pensem do mesmo jeito, mas esse corpo aqui vai ser destruído, não é esse corpo que vai herdar o reino dos céus, mas eu quero dizer que o corpo, ele não foi feito para a imoralidade, mas ele foi feito para o Senhor. O corpo não foi feito para se entregar à imoralidade sexual, mas o corpo foi feito para manifestar a vida de Deus, para glorificar a vida de Deus. O corpo de vocês é do Senhor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? Porque o Espírito Santo habita aí, o Espírito Santo vive aí. Aí ele diz assim, fujam da imoralidade sexual. Fujam. E é interessante, amados, porque esse fugir não denota uma situação em que Deus vai fazer algo por nós, nós vamos ficar ali omissos, passivos diante das situações. Não. Esse verbo aqui, fujam, é vocês que vão fazer isso. É claro que é com a ajuda do Senhor, é óbvio que é com a ajuda do Senhor, tanto que no versículo anterior ele diz, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Ou seja, começa a caminhar em unidade com Deus. E porque você está em unidade com Deus, porque você tem a mesma natureza espiritual de Deus, você não vai mais entregar o teu corpo para a imoralidade, para a impureza, para satisfazer toda a concupiscência da carne. Não, você vai fugir. E quando nós lemos no original grego essa palavra fujam, o fugir da imoralidade sexual, da impureza, um dos significados é fugir mesmo, mas assim, é escapar com segurança do perigo. Ou seja, eu estou olhando que aquele caminho ali é perigoso. Eu vou fugir. Eu vou escapar desse lugar. Eu vou me colocar fora desse lugar em segurança, num lugar de segurança. Amados, eu já mencionei isso com os irmãos em vários áudios. Nós somos o quê? Colaboradores de Deus. O Senhor já nos deu uma nova natureza que é santa, que é justa, que é reta. O Senhor já nos regenerou e depositou do Espírito dele para viver em nós. Olha que versículo extraordinário, esse 17 aqui. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Amados, nós nos tornamos um espírito com o Senhor, uma unidade com ele. Nós podemos viver governados pelo Espírito Santo que em nós habita, porque somos um com ele. Agora, nós nos tornamos colaboradores de Deus na nossa trajetória, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. E um dos conselhos é, fujam da imoralidade sexual. Nós vimos ontem,
que estava acontecendo circunstâncias, situações de imoralidade ali no meio daquela igreja, que era pior do que o que acontecia no mundo. E hoje não é muito diferente, né, amados? Nós vemos, às vezes, no meio da igreja, coisas acontecendo muito piores do que acontecem lá no mundo. E aí nós ficamos perplexos, e aí a palavra nos garante, nos orienta, nos ensina, fujam da imoralidade. Ou seja, ninguém que não quer cair num precipício vai ficar na beira do precipício, vai instalar sua casa, sua moradia bem ali na beira do precipício. Quem não quer cair não vai fazer isso. Quem não quer ser derrotado, quem não quer cair na imoralidade, não vai ficar dando trela para o diabo. Não vai ficar dando trela para as concupiscências da carne. Não vai ficar ali, não, só vou assistir uma coisinha aqui, não tem problema. Não, é só uma amizadezinha lá no trabalho, não tem problema, troca uma conversinha aqui, um olhar ali, uma coisinha aqui. Não, amados. Quando nós vemos a palavra, fuja. Por quê? Porque tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Eu não vou ser dominado pela carne, eu não vou ser dominado pela concupiscência da carne, eu não vou ser dominado por essa estrutura imoral desse mundo aqui. Porque o mundo está cada vez pior, amados. Nós temos visto isso. A imoralidade sexual está num nível Sodoma e Gomorra. E a palavra já nos ensina que no final dos tempos seria bem assim mesmo. Jesus já nos falou isso. Que seria como nos dias de Noé, que seria como foi com Sodoma e Gomorra. Então, a imoralidade só vai aumentar. E qual que é o conselho de Deus para nós? É ficarmos ali passivos, olhando as circunstâncias, olhando as coisas. Não, é ser alguém ativo. Eu vou fugir desse lugar aqui. Eu vou fugir disso daqui, porque isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. O meu corpo pertence ao Senhor. Amados, nós precisamos viver assim. Ali no capítulo 7, nós vamos ver amanhã, aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre o que? Sobre casamento. Ele responde algumas perguntas, porque no início do capítulo 7 ele diz assim, né? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, com certeza eles tinham perguntado algumas coisas para o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo vai falando todas as coisas. E uma das coisas que ele diz ali no casamento, sobre os casais, ele diz assim, ó, o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à mulher. Ou seja, o relacionamento sexual, o relacionamento que Deus tem para o casal é para o casal. E o marido precisa saber, o seu corpo não é mais seu. Ele pertence à sua esposa. E a esposa precisa saber, o seu corpo não é mais seu. Você não vai decidir o que você faz com ele. O seu corpo agora é do seu esposo. Amados, a Bíblia nos ensina acerca de todas as coisas. Todas, todas. E muitas vezes nós não andamos em retidão, em vida, em plenitude de vida, porque nós negligenciamos a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse capítulo, que o nosso corpo é para a glória de Deus. O nosso corpo é para glorificar ao Senhor. Ali no versículo 20 ele diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, o que as pessoas veem em nós? Qual é a nossa parte que é visível? Não é o nosso espírito, não é a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, é o nosso corpo. É o nosso corpo que as pessoas enxergam. Não é mas a intenção do meu coração é boa. Mas aí, quando você olha para o corpo, aí você pensa assim, com esse tipo de vestimenta, a intenção é boa? Com esse tipo de atitude, a intenção é boa? Sabe, amados? Deus não está falando que glorifiquem a Deus. A palavra de Deus não diz glorifiquem a Deus com as suas intenções. Não, é glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, permitam que o corpo, a parte visível de vocês, seja algo que glorifique a Deus. Amados, nós precisamos crescer nisso. Em nome de Jesus, a minha oração é que eu e você, como filhos de Deus, como igreja santa do Senhor, nós possamos pensar nisso.
Quantas e quantas irmãs cedido a essa questão da imoralidade por se sentirem carentes. Quantos e quantos irmãos cedendo à questão da imoralidade para provar sei lá o que, a masculinidade, a macheza, não sei o que eles querem provar. Amados, o nosso corpo é para glorificar ao Senhor em tudo. Como nos vestimos, como nos portamos, como nos comportamos, como nos apresentamos diante das pessoas, em tudo. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo. Olha o que a palavra diz aqui. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Nós somos a parte visível de Cristo aqui nessa terra. E a parte visível que as pessoas enxergam quando elas olham para nós é o nosso corpo. Então, não adianta eu estar com uma roupa que não manifesta a glória de Deus e dizer, mas a intenção do meu coração é boa. Não, mas é com o meu corpo que eu vou glorificar a Deus. Não é com a intenção do meu coração. A gente usa muito essa desculpa, né? Mas a minha intenção era boa. Deus conhece o meu coração. Amados, que eu e você possamos crescer mesmo numa vida de entendimento e discernimento. Nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus. O Senhor já conquistou algo glorioso para nós. O Senhor nos deu uma nova vida, Ele habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Para os irmãos que têm dificuldade nessa área porque viveram uma vida de pecado, como o apóstolo Paulo escreveu assim, olha, alguns de vocês foram assim, foram imorais, mas agora vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus. Por isso fujam da imoralidade, por isso mantenham um posicionamento diante de Deus coerente, entendendo, tudo me é permitido, mas nada vai me dominar. Nem tudo convém para mim. Não é porque alguém diz, tudo bem, não tem problema, que eu vou dizer, tá bom, então eu vou fazer isso aqui, ou vou ali naquele lugar, ou vou assistir esse programa. Amados, porque a imoralidade ela vai se infiltrando no nosso meio de uma forma bem sutil. Às vezes é um programa que a gente assiste, uma coisa que a gente está vendo, ouvindo. Amados, o nosso corpo pertence ao Senhor. E ele é para glorificar a Deus, é para manifestar a vida de Deus. Que eu e você possamos fugir da imoralidade. Que eu e você possamos deixar para trás tudo aquilo que tenta nos emaranhar, nos tornar prisioneiros de uma vida imoral. Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo imoral. A imoralidade está assim disseminada de uma forma horrível, terrível. E nós precisamos nos posicionar. Catiane, mas eu vou ser chamado de careta, vou ser chamado de santarrão, vou ser desprezado nos círculos de amizade, até mesmo no meio cristão, pois que seja abandonado, que você fique sozinho, mas fique em paz com o Senhor. Leve sua vida em santidade com o Senhor. Do que adianta ter um monte de amigo que vai te levar para o mau caminho, que vai te levar para o precipício, para sua queda, para sua destruição, pois é melhor andar sozinho. É melhor ficar só você e Deus, mas em santidade, em retidão, do que ter um monte de gente ao seu redor se dizendo cristãos, mas são aquelas pessoas que se orgulham, estão no pecado e se orgulham por estarem no pecado. Assim como nós vimos no devocional de ontem. Fuja disso. Fuja desse tipo de amizade. Permaneça diante do Senhor em retidão, com um coração rendido a Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. Eu sei que o Senhor me fortalece para que eu não viva segundo os padrões do mundo. O padrão do mundo está extremamente imoral e eu não vou ceder a isso. Sabe, amados, nós precisamos nos posicionar em fé, crendo que Deus nos capacita, nos ajuda, nos fortalece e nós não precisamos da aprovação das pessoas. Não precisamos, mas daí eu vou ser desaprovado no meu grupo de amigos e eu não quero isso. Pois é melhor ser desaprovado no seu grupo de amigos, mas ser aprovado por Deus. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele.
Nosso corpo é para manifestar a vida de Deus, é para glorificar a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu sei que a força e a capacitação para que eu e os meus irmãos glorifiquemos ao Senhor por meio do nosso corpo, essa força vem do Senhor. É a tua graça que nos ensina a abandonar as paixões impiedosas. É a tua graça que nos fortalece para que a gente abandone toda a concupiscência da carne, deixe para trás todos os desejos de outrora. É a tua graça, Pai, que nos capacita, porque nós já fomos assim, impuros, mas hoje nós fomos lavados, santificados, justificados por Cristo Jesus. O teu Espírito habita em nós. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos isso e entendamos essa verdade de que nós podemos todas as coisas, somos livres, mas nem tudo nos convém. Nós podemos todas as coisas, somos livres, mas nem tudo. Nós não podemos deixar que todas as coisas nos dominem, nós precisamos nos posicionar. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos levar uma vida que em tudo glorifica o Senhor. Que quando as pessoas olharem para nós, elas saibam aquele ali é um filho de Deus. Ainda que muitas e muitas pessoas zombem, riam de nós, mas que nós possamos glorificar ao Senhor com o nosso corpo, em nome de Jesus. Que essa parte visível, ela manifeste o Senhor, ela glorifique o Senhor, porque essa é a parte visível do Senhor aqui na terra. Quando as pessoas olham para um filho de Deus, o que elas enxergam é o nosso corpo. Então que o nosso corpo manifeste a tua vida, que o nosso corpo manifeste a tua glória, que o nosso corpo manifeste a tua presença, que o nosso corpo revele que o Senhor habita em nós. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos essa vida de entrega, de rendição, de santidade no Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos capacita para viver assim, que é o Senhor quem nos dá graça, capacidade, sabedoria, fortalecimento para que nós vivamos assim, de maneira santa, justa e reta. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e decidamos. Que nós tomemos posição de fugir de toda imoralidade e possamos nos render a Ti, em rendição ao Senhor, porque pertencemos ao Senhor, somos santuário, somos a morada do Senhor. Pai, isso é tão extraordinário, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.